boa noite. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live. Faz tempo que a gente não conversa, né? Vamos conversar um pouquinho e no final dessa live a gente vai fazer uma energização na luz do Arcanjo Miguel. Eu já estou aqui com a minha mandala, né? Eu mesmo construí a mandala um pouquinho antes desse momento, já está ativada. Estou aqui também com uma vela ativada na luz do Arcanjo Miguel, que é o arcanjo da luz azul, azul da cor dessa vela, tá? O arcanjo da superação. Também é o arcanjo que regula os karmas. É o arcanjo a quem a gente recorre quando a gente fica dando murro em ponta de faca, sabe? Aquela coisa de dar murro em ponta de faca e não vai, você corre ali, corre aqui, faz isso, faz aquilo e parece que a vida não sai do lugar, né? É aquele arcanjo que a gente recorre, sabe, nos campos do amor, quando muda-se a pessoa, né? Mas as circunstâncias continuam as mesmas nos relacionamentos, né? Olha, eu já tive, sabe, dezenas de namorados, todos me traíram. Existe uma situação kármica aí, né? É aquele arcanjo que no campo, por exemplo, tanto faz da saúde, nos negócios, na prosperidade, aquela coisa que você corre atrás e nunca não vai. Parece que tem uma energia que fica prendendo, e tem a energia kármica. Então é o arcanjo que regula os karmas. E a gente vai falar um pouquinho disso já, um pouquinho mais, tá bom? E no final, quem ficar comigo até o final, então vai participar dessa energização na luz dos arcanjos. Vou envolver vocês com um passe mesmo, um passe para descarregar, para auxiliar vocês com essa luz, com essa energia de superação, para que todos sejam direcionados para as suas melhores oportunidades, para os seus melhores caminhos, da melhor forma possível, tá bom? Hoje eu tô aqui também com o Felipe tá chegando aí já, para me auxiliar, então vocês podem ir fazendo as suas perguntinhas, tá? Pode ir fazendo os seus comentários, e aí o Felipe durante a live, o Felipe vai falando para mim, e aí eu vou respondendo para vocês também, tá bom? Ele vai estar me auxiliando aí nesse processo. Bom, então sejam todos muito bem-vindos a essa live que a gente vai falar como que eu posso então ser mais feliz, né? Nessa encarnação. Já fica olhando as perguntinhas aí, vê se tem alguma pergunta, se tá tudo bem, tá bom? Como que eu posso ser mais feliz, né? Por que que eu não consigo? Por que que as coisas travam para mim? Vamos falar um pouquinho sobre missão pessoal. O que é que eu vim fazer nessa vida? Estou me sentindo meio perdida, então eu estou sem caminho, nada dá certo, né? Às vezes eu até sei mais ou menos o que eu quero fazer, mas eu corro atrás e não consigo. Não estou sendo feliz no amor, não estou sendo feliz na minha carreira, a vida, os caminhos que eu escolhi para mim parece que não se abrem, parece que está tudo fechado, esses caminhos, né? Você está acompanhando as perguntas? Tá? Fica de olho aí, hein? Se eles fizerem perguntas, você me passa, tá bom? Bom, como que eu posso então entender, vamos falar um pouquinho para você entender por que que isso acontece na vida de vocês. E isso é em qualquer campo da vida, tá? É na vida em geral que às vezes não vai, fica estagnado, né? As coisas não dão certo. E é também em campos específicos da vida, né? O fato é que quando nós fomos criados, quando a criação fez cada um de nós, nós viemos já com uma missão pessoal, um propósito como ser. É como ser. Qual é a energia que eu manifesto como ser, né? Que tipo de energia, que tipo de coisa a existência me criou para fazer? Aquilo que eu fui criada para fazer como ser, e isso ultrapassa uma encarnação. Todas as vezes que eu encarnar, aonde quer que eu estiver no universo, dentro do espaço-tempo, aquela energia ela existe em mim, faz parte de mim. A criação me dotou dessa faculdade, dessas energias que eu preciso extrapolar,
eu fazer fluir, colocar para fora. Aqui a gente não é religioso, a gente não fala de religião, não tem nada de dogma, aqui é tudo energético, né? Mas eu vou fazer uma referência à Bíblia, que tem uma parábola na Bíblia do Senhor que ele vai viajar e aí ele deixa umas moedas, né, com os servos. E aí ele deixa tantas moedas com um e deixa tantas moedas com outro e vai. Um pega aquelas moedas e investe, transforma aquilo em uma riqueza muito grande, trabalha em cima daquilo, faz aquilo prosperar e cresce. E o outro, com medo de perder as moedas, ele enterra. Eu adoro as parábolas da Bíblia, elas são muito, muito bom para você refletir, né? Assim. E assim, com todo respeito, eu respeito todas as religiões, mas aqui não estamos falando de religião, tá bom? Bom, o fato é que quando aquele senhor volta, quando ele retorna, ele vai pedir conta, né? Daquele tesouro que ele deixou na responsabilidade de cada um dos servos. Falou, e aí, o que você fez com as moedas que eu te dei? Né? Falou assim, não, olha, tá aqui, tá multiplicada tudo isso daqui. Então ele abençoa aquele servo dele, fica feliz, contente. E o outro falou, não, olha, tá aqui, desenterra as mesmas 3 moedas que eu te dei. Que ele deu, ele devolve. Né? Então, assim, pra gente refletir que todos nós somos dotados, assim como quando a criação nos exterioriza do trono divino, quando você é formado como ser na sua origem, você é formado uma centelha divina, né? E aí você é solto no universo. Só que ali já tem ali a energia com qual você foi criado, já está ali. Qual é o seu caminho? Qual é a frequência que você vibra, né? Qual é a energia? Qual é o aprendizado que você vai ter? Qual é a preciosidade? Já foi dada para você ali na sua centelha. E você precisa multiplicar com vários aprendizados, estagiando nos vários planos da criação. É assim que acontece, não é? Fala, Suzy, o que isso tem a ver com a minha vida que está emperrada? Eu quero ser mais feliz na minha vida e não consigo. Tem tudo a ver. Porque você tem várias missões. Tem a sua missão como um ser como um todo, que você é aquilo. Todas as encarnações você tem aquela ligação, né? Com a qual você foi criada no seu ser. E tem nessa encarnação a missão pessoal sua com você mesmo, o que você veio aprender, o que o seu ser veio aprender aqui, né? Por que o seu espírito se materializou no corpo, formou uma consciência, encarna e precisa então viver certas experiências que ainda falta para aprender, para levar para a sua parte divina. São as experiências, são os aprendizados, não é? E aí assim, tem gente que em vidas passadas fez coisas maravilhosas, só que não viveu um amor. A pessoa foi cientista, a pessoa fez grandes descobertas, a pessoa fez coisas grandes até por si, ou que não sejam tão grandes assim, mas às vezes faltou ela vivenciar a família. Olha que legal. É aí que entra, por exemplo, eu já vou responder as perguntas, tá? Deixa eu só concluir um pouquinho esse raciocínio. É aí que entra, então, por exemplo, a astrologia e outros oráculos, outras mancias, que direcionam a gente para o nosso caminho. Por quê? Porque é o que você veio aprender nessa vida, ela consegue averiguar o que você aprendeu nas anteriores, a astrologia kármica faz isso, né? E o que falta para eu aprender nas próximas, né? O que eu vim aprender nessa? Tem várias formas da gente saber. A vida, ela vai dando dicas. O fato é que, às vezes, você quer forçar uma circunstância na sua vida que não é o aprendizado que o seu interno, o seu eu superior deseja que você tenha. E aí você fica fazendo as escolhas equivocadas, né? De repente você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, que vida mais sem sentido.
essa pessoa fulana tem, né? Vive pra família, né? Assim, até faz uma coisinha ou outra pra ela, mas ela se importa tanto com a família, né? Passa o domingo inteiro com tanta, né? Tanta alegria cozinhando pra família. Meu Deus, era só pedir do restaurante, era só almoçar fora. Nossa, meu Deus, e essa outra pessoa não tem família, vive pro trabalho? E aí a gente fica julgando as escolhas das pessoas sem entender que cada um tem um processo pessoal que é muito importante, que nutre ela por dentro, que ela precisa, ela sente necessidade de passar por isso. Para você pode ser pequeno, para outra pessoa aquilo é muito importante. A gente vê no caso das famílias e dos amigos, por exemplo, as pessoas de Libra, não é? São as pessoas que dão muita importância, né? Principalmente se ela estiver ali na casa 11, né? Mas eu não vou falar de astrologia aqui não, tá bom? A astrologia é só uma das ferramentas que a gente tem para mostrar isso. O fato é que eu tô falando isso para quê? Para você olhar para você e olhar para o outro e aprender a não julgar tanto as escolhas do outro e olhar mais para as suas escolhas. Porque às vezes a gente fica tentando infringir a nós mesmos como um autoflagelo, caminhos que o nosso coração não deseja. O nosso eu superior quer outro caminho. Às vezes você vai dar uma volta desnecessária para chegar no aprendizado que você veio ter, para vivenciar as coisas que você precisava vivenciar nessa encarnação. Para aprender, para passar por aquilo, né? Ou para poder resgatar aprendizados que você ficou devendo em vidas passadas. Então é assim, você pode estar com os seus caminhos bloqueados, são por vários motivos, mas os principais são esses, tá? Ou pelos karmas, porque tá bloqueado por karmicamente, porque você não tem merecimento de acessar isso que você tá querendo, porque você tem que aprender, então aquele caminho ainda não tá aberto para você. Você tem um aprendizado. Já vou responder, para ajustar isso daí, o karma, naturalmente acontece o processo de ajustamento. A magia, ela acelera esse processo, ela faz o ajuste energético do karma para você poder então aprender pelo caminho do amor e não mais pela dor. Outra coisa que pode estar empatando aquilo que você quer é que o seu coração e o seu eu superior, às vezes até o coração quer, mas o seu eu superior está falando assim, não, coração, não é isso agora, não é esse aprendizado agora. Então os caminhos, o que vai acontecendo? Naturalmente eles vão se fechando, você fica dando murro em ponta de faca. Sabe por quê? Porque a gente é como se fosse, pensa aí, sabe aquelas plaquinhas eletrônicas, eu não sei o nome dessas coisas direito, mas que não é a minha área, mas sabe dentro das calculadoras, dentro de coisas eletrônicas, pelo menos um pouco mais antigas assim, né? De algum tempo atrás, eu não sei se hoje ainda tem. Existiam umas plaquinhas assim, né? Às vezes normalmente eram meio marronzinhas assim, e tinha uns caminhozinhos assim, feito de cobre, né? Que era por onde a energia passa para levar a informação daquele aparelho eletrônico. Eu acredito que hoje ainda seja assim, acho que todo mundo sabe do que eu estou falando, todo mundo já quebrou uma calculadora, alguma coisa eletrônica e olhou o que tem dentro, aquela placa. E eles fazem uns cabinhozinhos assim, bonitinhos, assim, uns fiozinhos de cobre fininho. E é por ali, naquele caminho, que a energia passa naquela placa. Você é como se fosse uma daquelas placas. O seu interno, o seu ser, ele já projetou um caminho para você. O seu eu superior, quando você encarnou, ele já projetou uma experiência de vida que você precisava trazer para o seu corpo divino, para o seu eu, para o seu ser integral. Se você fica no caminho, a energia flui por aquele caminho. Tudo dá certo. Quando você se afasta do caminho, não precisa ninguém nem fazer magia negra para você, jogar praga, te amaldiçoar, não precisa ninguém jogar inveja, nem precisa. Não que essas coisas não aconteçam, tá?
A gente limpa esse tipo de coisa toda. Meu trabalho é lidar com isso também. Mas não precisa, nem precisa isso. Porque só de você sair fora do seu caminho, a energia ela não consegue fluir mais. Você quer que a energia saia do caminho, por quê? Você tem um livre-arbítrio de muitos caminhos, tá? Só que o seu livre-arbítrio ele é limitado, porque ele tem objetivos, tem coisas, tem pontos que você tem que passar por aquilo, né? E fora daquilo, você tem muito livre-arbítrio. Só que você tem que estar dentro, você tem que estar norteada para aqueles objetivos. Quando você sai fora, a energia não consegue fluir na sua plaquinha. Como que a energia vai sair, né, do fiozinho de cobre? O cobre ele puxa muita energia, né, para ir para a plaquinha de plástico. Não tem energia ali para você. Aquele caminho que você quer seguir não é seu, é o caminho de outra pessoa. Você não vai brilhar. Não vai ter, às vezes com muito esforço, com muito sacrifício, você tem que pôr muita energia para não, mas eu sou teimosa, eu vou conseguir. Ok, você tem um poder de realização grande, tem muita energia, né? Você vai ter que se esforçar muito, pôr muita energia lá, porque não é o seu campo natural da sua energia. Você está deixando o seu caminho onde você tinha que brilhar sem tanto esforço, você está deixando vago e você está pegando o lugar de outra pessoa que nasceu para fazer aquilo, que ia fazer aquilo sem esforço, não é? Isso daí leva a gente a pensar o quê, né? Que vamos falar da inveja, né? Que a inveja ela é um sentimento tão desequilibrado e tão bobo e tão sem sentido, que é a gente querer o que é do outro. Você foi criado com uma função, pelo universo, com uma função específica e ninguém é igual a você. Ninguém. Nunca foi e nunca será. Não importa qual seja a coisa especial que tem em você, que só você vai conseguir fazer aquela coisa daquele jeito. Ninguém. E aí quando você abandona aquilo que era para você fazer, para tentar fazer o que o outro faz, porque às vezes a gente admira e quer também, e às vezes também a pessoa está em desequilíbrio e inveja, né? Você está pegando para você a função do outro, só que você não vai conseguir, porque não foi feito para você. Vai gerar um desequilíbrio ali. E a tendência é o quê? É você ir se apagando, é você ir se deprimindo, é você ir deixando de existir, porque no universo, aquilo que perde a função é recolhido. É assim que funciona, aí você tem a sua função, e aí você começa a entrar em depressão, você começa a entrar em angústia, em ansiedade, começa a se desesperar. Então analisa aí na sua vida, qual é o campo da sua vida que você está passando por isso. Então, ou é karma, que precisa limpar, precisa fazer um reajuste. A gente tem a terapia kármica também, né? Precisa fazer um reajuste dos karmas para abrir os caminhos. Ou então você está fora do seu propósito natural, da sua missão de vida. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas primeiro eu vou responder as perguntinhas, né? Tem perguntinha aí, né, Felipe? A Viviane falou, vamos convidar mais amigos, pessoal. Aê, Vivi, boa noite, seja bem-vinda. Vamos chegando então, galera. A Gabriela de Souza falou, muito sábio, realmente precisamos evoluir. É verdade. A Fabiana Lima falou, como saber se estamos nos ajustando, indo na direção certa? Muito legal, vou pegar o gancho da Fabiana então, tá? A Fabiana, a sua pergunta assim, veio na hora certa, que eu queria mesmo falar sobre isso com vocês. Eu vou aqui falar um pouquinho só para vocês, pedir licença para vocês para contar um pouquinho de como eu consegui descobrir qual que era a minha missão pessoal, o que é que eu vim fazer aqui, tá? E eu tenho certeza que isso vai levar, vou falar bem rapidinho, bem resumidamente, porque vocês sabem, a história é longa, mas eu vou resumir bem resumidamente só para vocês entenderem, vocês vão refletir, vão olhar para vocês mesmo e vão se enxergar muitos, o universo, a vida, ela dá muitos sinais pra gente, eles caem no colo da gente, no meu caso foi na cabeça, né, literalmente. Então é assim, né, eu tive meus
processos de infância, normal, família simples, família humilde, né? Não nasci assim, né? Nasci com mediunidade, mas estava desequilibrada, muito desequilibrada na adolescência. Fui criada numa família muito religiosa, então os meus lá, as minha mediunidade, os meus animismos eram chamados de dons, né? Até aí tudo bem, só muda a nomenclatura. E eu fui criada para o casamento. Eu fui criada para casar. O ponto alto da minha vida era ser esposa de alguém, era ser uma boa mulher. Eu fui criada para trabalhar o suficiente para complementar a renda do seu marido. Você não pode aparecer mais do que ele, ganhar mais do que ele. Foi essa a criação que eu tive, tá bom? Hoje eu liberto pessoas desse tipo de pensamento, mas foi assim que eu fui criada. Então eu me casei muito jovem, né? Tive um casamento obviamente infeliz, do qual nasceu um fruto maravilhoso, o meu filho, que eu amo de paixão, né? Que já foi um casamento kármico. Depois eu fui ver e falei assim, depois que eu me equilibrei, falei, meu Deus, por que eu tive que passar por tudo isso, né? Já era uma questão kármica minha que eu reajustei, ok. Bom, o fato é que eu tinha me afastado da igreja e senti uma necessidade, uma urgência de servir. Eu falava assim, eu preciso servir a Deus. Não importa se você chama de universo, energia cósmica, energia quântica, como você veja essa hierarquia que existe, que é inegável, essa energia que existe, que é inegável, né? Essa organização que existe à nossa volta em tudo, que é inegável, de onde que vem de algum lugar e alguém é o arquiteto desse universo. E eu chamava de Deus na época, e tá tudo bem o jeito que você chama. E eu senti uma urgência no meu coração de servir a Deus e eu comecei a ficar mal, porque eu precisava, eu não ia mais na igreja, porque eu já tinha saído fora daqueles dogmas, ali não era o meu lugar, eu não tinha sido feliz ali. E eu descobri, aqui não é meu lugar, o meu lugar também não é como esposa. O meu lugar é como mãe, mas ser mãe só também não me preenche. Tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, e tá faltando alguma coisa, e meu Deus, eu preciso servir a Deus, tá? Mas aonde? Eu fui em vários lugares. A minha missão pessoal é ser universalista. Esse é o meu caminho. Inclusive é uma tendência para os próximos séculos na humanidade, né? As pessoas, a religião, ela é necessária, é amparada pelas divindades, é necessário mesmo durante esse processo evolutivo da humanidade, mas é só uma fase. Depois as pessoas não vão precisar, porque as próprias divindades, Deus, Jesus, Cristo, Buda, nenhum deles são religiosos e todos eles têm fé. Então, com o tempo a gente vai perdendo um pouco, vai levar alguns séculos ainda, mas a humanidade vai se desprender um pouco e se libertar um pouco dos dogmas e se ligar mais à fé de uma forma mais científica. Esse é o processo, né, de evolução da humanidade. O fato é que eu precisava servir a Deus, e aí eu busquei em vários lugares, eu fui em várias igrejas, casas, fui em vários lugares e eu chegava e falava, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Profissionalmente também, uma busca, comecei a buscar muitas coisas, né? Tanto que eu sou formada, eu tenho 3 formações acadêmicas, né? Na verdade, a terceira eu nem cheguei a concluir, formada só em 2. A terceira, no finalzinho, eu falei, não, já me achei, não preciso mais disso, mas é assim, eu não atuo com nada que eu me formei. Não do ponto de vista assim tradicional, porém eu uso tudo que eu aprendi o tempo todo, né? Então assim, eu sou formada em história, eu sou formada em administração, né? Fiz uma outra facul aí também na área da educação, mas tudo acabou me servindo para o meu propósito. Eu não estava fora da minha missão totalmente, só que aquilo não era um fim em si mesmo, eram só ferramentas que eu ia precisar usar quando eu chegasse na minha missão. E para entender isso, o fato é que foi uma busca e começou um desespero no meu coração, né? E, gente, foi quase 2 anos, tá? Quando eu despertei para essa necessidade de achar qual era o meu caminho. E isso não acontece de uma vez só, é processual. Porque o caminho ele só aparece quando você começa a passar por ele, não é? De tanta gente passar que vai formando um caminho, antes de você andar muito ali, não vai aparecer caminho. Por isso, você vai errar,
você vai sair fora um pouquinho, depois você volta e tá tudo bem, faz parte. O fato é que um dia eu já tava assim, já desisti, falei, eu desisti, né? Eu sinto essa necessidade no meu coração, gente, eu senti, era tão forte, né? Era muito forte. Eu tinha por volta de 26, 20, 27 anos na época, era bem jovem, bem novinha, tá? Hoje eu tenho 43, então faz tempo, né? O fato é que eu subi em cima da laje, eu morava numa casa, num lugar bastante alto, no morro, né? Subi em cima de uma laje e eu tinha os meus desequilíbrios, eu ainda fiquei muito tempo com muitos desequilíbrios, né? Mas aquela noite eu subi, naquela madrugada, em cima da laje, o céu estava coalhado de estrela, era 2 horas da manhã e eu fui conversar com Deus. Meu filho dormindo e eu fui conversar com Deus, eu falei, meu Deus, desse jeito, gente, falei, meu Deus, não fui eu quem coloquei esse desejo de te servir no meu coração. Não fui eu, vem de ti isso, não vem de mim. E eu já procurei em todo lugar aonde e como eu posso te servir, eu não achei, eu não sei como. Me ajuda, me mostra qual é o meu caminho. Veja bem, eu não... Deu uma travada, fala que você retomou. Gente, deu uma travadinha que era o alarme do celular, eu esqueci de desligar, me perdoe, tá? O fato é que, veja bem, eu pedi para Deus ali me mostrar qual era o caminho, porque eu desistia, sozinha eu não encontrava qual que era o meu caminho. Eu já estava desistindo e aquela urgência, gente, é desesperador quando você sente um chamado, que foi o meu caso. Nem todo mundo sente um chamado, mas você sente quando alguma coisa não está bem. Você sente que aquilo não é o seu caminho. Gente, essa depressão é o quê? É o entristecimento do seu espírito, da sua alma por dentro, tá? Angústia, depressão, né? É isso daí. Tristezas em geral profundas, tá? Então, assim, o meu foi dessa forma. E aí eu fiz esse pedido e no dia seguinte eu fui à padaria. E havia uma banca de jornal na calçada da padaria, que eu morei naquele lugar por muitos anos. E eu nunca tinha entrado lá dentro. Eu ficava só ao redor quando ia ver alguma coisa, assim, mas eu não entrava. E aquele dia eu entrei. A hora que eu entrei, caiu um livro em cima da minha cabeça. Caiu o livro em mim. E eu abaixei para pegar. Até hoje eu tenho esse livro. Inclusive eu vou depois tirar uma foto desse livro, assim, não vou mostrar, mas eu vou colocar no Instagram para vocês verem qual é o livro. Caiu assim, eu peguei um livrinho pequenininho assim, olhei e estava escrito assim, os chakras, medicina vibracional. Eu falei, eu não sabia nem, gente, ler chakras, né? Eu tinha 20 e poucos anos, vim de berço evangélico, com todo respeito aos evangélicos, gente, lá também tem Deus está amparando as pessoas em todos os lugares, tá? Mas aquilo pra mim era mais difícil que japonês. Eu falei, que é isso, meu Deus? É de comer esse negócio, né? A hora que eu li assim, os chakras, que eu fui levantando assim com aquilo na mão, falou assim pra mim, compra. Compra? Tá bom, eu compro. Vou comprar. E aí eu fui levantando, foi tudo muito rápido. Eu fui levantando e aí a minha visão bateu num outro livro que tava na minha frente, assim, pequenininho, assim, no meio de um monte de livro, assim, do ladinho, não dava pra ver o que era, né? E pegou um foco, assim, e falou assim, compra aquele também. Tá bom. Peguei, puxei o livro, tava lá o Chico Xavier, assim, psicografando no livro. O nome do livro é Mediunidade, não sei o que de mediunidade. Comprei aquilo, fui para casa, comecei a fazer a leitura. Nossa, devorei, não entendi quase nada. No dia seguinte eu recebo uma ligação da minha irmã, falando que também estava nesse caminho da espiritualidade, um caminho energético, e começou a usar os termos que eu tinha ouvido no livro. Confesso pra vocês que eu dei risada da cara dela, das coisas que ela me falou. Eu falei, isso tudo não existe. E eu não acreditei em nada daquilo. Só que ali
começou o meu caminho. Resumindo para vocês, eu não vou ficar contando, a história é longa, então não quero tomar o tempo de vocês, mas só para vocês verem como a vida, ela vai dando sinais, principalmente quando você pede. Aqui, eu tenho feito um trabalho com vocês aqui, eu tenho feito um trabalho com vocês também no meu grupo privado do Facebook. Quem ainda não tá lá, manda uma mensagem aqui nos comentários mesmo, escreve assim, eu quero, e eu te insiro lá no grupo. Por quê? Eu tenho ensinado a vocês como fazer clamores aos arcanjos. Porque aquele dia, naquela madrugada que eu fiz um clamor a Deus de coração, eu fui atendida. E eu não sou melhor do que vocês. O meu caminho era o caminho espiritual, era o caminho energético, né? Depois eu fui estudar até astrologia, umas coisas todas eu também sou, né? E olhei e eu vi no meu mapa lá, eu tô na casa 3, eu nasci para isso, eu nasci para estar aqui falando com vocês, eu nasci para ser professora, eu era professora de história, eu exonerei os meus cargos no governo, né? Eu passei um monte de concurso público. Gente, olha o que é o caminho quando não flui pra gente. Eu era concurseira, eu nunca fui reprovada em um concurso público, porque eu estudava e me amparava energeticamente e me preparava para o concurso, energeticamente, né? Além de estudar. Então, assim, eu nunca reprovei e eu sempre passava nos primeiros lugares. E eu não era chamada. O que teve concurso que caducou aí que eu fiz, eu acho que eu azedava o concurso de todo mundo, porque não era o meu, que eu ainda atrapalhava os outros, né? De ser chamada, porque eu estava sendo o quê? Não era o meu caminho. Então a espiritualidade, o plano espiritual, meio que me impedia de continuar naquilo para eu vir porque eu tinha que fazer. E ainda assim eu corri muito. Eu passei vários anos correndo, tá? Vivenciei muitos desequilíbrios, né? Não me coloco como santa, como melhor do que ninguém, eu sou um ser humano. Eu errei muito, né? Então, assim, eu curti a vida, conheci muitas coisas, conheci o mundo, né? Conheci. E vi que ali não era o meu lugar. E aí eu fui fazendo o processo de entrar no meu caminho. E eu larguei tudo, inclusive profissionalmente. Larguei, saí do extremo da zona leste, estou aqui no extremo da zona oeste hoje, eu tô aqui falando com vocês do Butantã. E quando eu vim para o meu caminho, para aquilo que eu tinha que fazer, eu parei de fazer esforço. Começou a fluir. E as pessoas, muitas chegam em mim e falam, como que você consegue? Como que você faz? Porque dá certo. Vai. Assim, é porque é o que eu tinha que estar fazendo. Tem perguntinha? Uns mosquitinhos aqui. A Gabriela de Souza perguntou, como é feito o reajuste? Sim, o reajuste kármico, inclusive, viu, Gabriela, durante o meu processo, né, como aí eu fui estudar espiritualidade, porque eu comecei, no dia que o livrinho caiu na minha cabeça, eu comecei a estudar os processos energéticos e nunca mais parei, até hoje eu estudo e não vou parar nunca. A gente estuda até dormindo, desdobra e vai estudar no astral, né, depois que eu desencarnar eu vou para as universidades do astral estudar mais, então é assim, para alguns eu sou a professora, porém eu tenho os meus mestres também, né? Bom, o fato é que os processos de reajuste kármico, eles são feitos através de manipulação energética e eles são regulados pela luz do arcanjo, que é o arcanjo da superação, que é o arcanjo Miguel. É o arcanjo da luz azul. Por isso que a gente está falando do arcanjo Miguel aqui hoje, porque é o arcanjo da superação. Né? Para você olhar para você e fazer alguma coisa e prestar atenção em quais sinais a vida está dando para você, né? Será que é karma? Será que eu estou fora do meu caminho? Quais os sinais? Presta atenção. Eu tive muitos sinais. Para vocês terem uma ideia, teve uma época que quem me conhece, a gente está aqui ao vivo no Instagram, e tem gente aqui no meu Instagram que ia pra balada comigo. Eu adoro rock and roll, tá, gente? Eu sou espiritualizada, mas eu tenho um lado meu que tá na carne, né?
Só que assim, eu curtia isso de forma desequilibrada, né? E eu cheguei ao ponto de chegar da balada e ser avisada pela espiritualidade. Falou, chega, isso acabou pra você. Ou você para agora, ou você vai morrer. Foi isso que aconteceu comigo. E aí, no dia que eu tinha combinado, vamos. E não vai, porque assim, não é que é errado ir pra balada, de vez em quando eu vou até o... Não uma regra, é uma exceção, entendeu? Eu vou, depois eu chego, eu me limpo energeticamente, apesar que eu não gosto mais de balada, eu gosto hoje em dia, se for, é pra ir pra um pub, né? Vai pra um pub, ouvir um som ao vivo, tá? Outro tipo de coisa, eu tô mais velha, né, gente? Mas assim, não é que é errado, não é que é pecado, não é nada disso. Mas a minha vida era aquilo. Era uma fuga. E aí depois você chega em casa e você fica triste. Hoje, como não tem mais pra onde fugir, né? A gente tá em quarentena, não tem balada, tem gente que tá desesperado em casa à procura de outra fuga. Não é assim? De mais ilusão, porque não consegue lidar com a sua própria realidade. Então, o processo do Arcanjo Miguel, gente, eu fui avisada, eu parei, no dia que eu falei, né, eu vou e não era pra eu ir, eu mudei de ideia, coisa que eu sou muito, assim, quando eu dou minha palavra, que eu falo uma coisa, eu cumpro. Eu voltei atrás e falei, olha, desculpa, mas eu não vou não. E naquele dia, a minha amiga que ia comigo, bateu o carro, né, a gente dividia, um dia ia no meu carro, outro dia no carro dela, ia ser o dia do dela, né. E na volta ela bateu o carro, que se eu tivesse com ela, eu tinha virado pó naquele banco. Até hoje ela tem sinais, ela sobreviveu, graças a Deus, né? Mas o carro não teve jeito e até hoje ela tem sinais no corpo daquele acidente e não teria como ter tido um sobrevivente ali no banco do carona. É o quê? São sinais. Eu fugi tanto da minha missão, né? Não tô falando, cada um tem uma missão, às vezes não é uma missão assim tão igual, a minha é espiritual, é energética, então é diferente, né? Eu assumi aquele propósito e eu fui cobrada, né? E eu fugi tanto ao ponto, então eles iam te matar porque você não queria assumir a missão, de jeito nenhum. O meu desequilíbrio ia acabar comigo, era o meu desequilíbrio, e eu tive que me equilibrar. Eu tive que fazer reajustes kármicos, porque antes de eu ser terapeuta do outro, eu tenho que ser terapeuta de mim mesma. Não adianta quem está aí, né, estudando para ser terapeuta, como é que você quer ajudar alguém se você é toda ferrada? É impossível, não é? Não é que a gente tem que estar perfeito, mas a gente tem que estar minimamente equilibrada. Então eu fui me tratar, eu me tratei. Tá bom? Então o reajuste kármico é um processo feito na arcanjoterapia, com técnicas mesmo de manipulação de energia arcangélica, na luz do Arcanjo Miguel. E aí é feito esses reajustes, tá bom? Para poder parar de emperrar a vida aí. Tem mais perguntas? Quanto tempo de live a gente tá? Eu não posso perder a hora para fazer... 7h42. 7h42, então a gente já vou responder essa pergunta e vamos para a energização, tá bom? Viviane, como reconhecer os sinais da vida para sabermos se estamos no caminho para realizar nossas missões de vida? Sim. O primeiro sinal é a realização. A realização pessoal. Você é realizadora? Naquilo que você escolheu fazer para a sua vida, aquilo te traz satisfação? Te traz satisfação no seu coração? Gente, às vezes eu trabalho 13, 14 horas por dia, o meu corpo cansa, mas eu falo assim, nossa, que dia legal, tô cansada pra caramba, mas eu não sinto que eu trabalhei. Não é trabalho, né? Então, aquilo que você trouxe pra sua vida, as experiências que você trouxe no seu trabalho, no seu relacionamento, elas te preenchem. Não é que não existam momentos difíceis. Claro que tem, sempre tem coisas que tem que superar em tudo, mas no geral, aquilo te nutre, ou você tem aquela sensação de que, sabe, tô fazendo porque eu tenho que fazer. Esse tem o que, você tá fora do seu caminho. Temos um ou mais arcanjos nos acompanhando. Um ou mais arcanjos? Nos acompanhando.
é assim, os arcanjos, eles são reguladores universais. Então eles regulam o universo inteiro e cada um regula uma parte do universo. Isso lá no meu grupo, eu também estou lançando, gente, eu estou colocando esses vídeos lá no YouTube. Se vocês não quiserem entrar no grupo, tem no YouTube também, Suzy Cirino, Tudo é Energia. É novo, é um canal novo, eu estou começando esse trabalho aí agora, mas já tem lá os vídeos sobre o que cada arcanjo faz, qual a função de cada arcanjo no universo, né? O que cada um regula. Então, o arcanjo, por exemplo, Miguel, ele é um arcanjo da lei. Ele regula a lei, ele regula os karmas, ele é o arcanjo da superação, tá? Então, assim, tudo que está fora da lei, eu vou pedir para o arcanjo, o arcanjo Miguel falar, olha, arcanjo, olha, tá, isso aqui está fora. Por isso que ele é o arcanjo da espada, que a espada ela é reta, ela corta, é a lei, é a expressão da lei. Então, todos nós estamos sobre a regulação, o universo inteiro dos arcanjos, porém, existe uma hierarquia muito grande que vai descendo, que a gente não consegue nem imaginar, assim, né? A gente fatia, assim, planos da criação, né? Fatia, e aí vai descendo até chegar aqui no sexto plano da criação, aqui onde estão os humanos, e aqui tem, então, um enviado, alguém, um anjo, seu anjo da guarda, o seu anjo guardião, que é ligado à luz de um desses 7 arcanjos reguladores, e ele está junto a você. Por quê? Porque a sua missão pessoal tem ligação com aquela luz. E aí, assim, aí só nos processos mesmo, né, do arcangelismo, que a gente costuma fazer essas leituras para ver qual é o anjo, qual não é, tá? Quem tiver interesse também, dá uma entradinha lá ou no meu grupo, ou dá uma olhadinha no Instagram, ou me chama no privado, a gente tem mais coisas para falar sobre isso, tá bom? O fato é que você tem então o seu anjo guardião, que ele está sob a luz de um arcanjo específico, então seria assim, você é amparado por aquele arcanjo em específico, tá bom? Cada um tem o seu. Não significa que você não esteja sob a égide dos outros também, tá? Porque tá tudo entrecruzado essas energias, né? Aquilo só é mais forte em você, tá bom? Como é feita essas magias? Como são feitas? Ó, isso aqui mesmo, ó, que vocês estão vendo, é uma mandala. Aqui eu coloquei elementos. Eu não preciso de elementos, eu poderia fazer só mental, com cristais, com qualquer elemento da natureza, tá? Ou sem elemento nenhum, tá bom? A gente não faz ativações energéticas nunca para o mal, tá? Sempre são ativações positivas, propiciadoras, de limpeza, de abertura de caminho, tudo sempre para o bem, tá? Vamos lá, gente, eu vou ter que dar uma paradinha, porque senão não vai dar tempo de eu envolver vocês e fazer a energização na luz do Arcanjo Miguel. O pessoal tá elogiando a mandala aqui, falando que tá bonito. Obrigada, gente, eu fiz com todo carinho, eu adoro, né? Eu sou professora também dessas técnicas energéticas, professora de elementos, né? Assim, a energia, a parte energética dos elementos, eu sou apaixonada por todas essas coisas, por esse universo. E é um prazer estar aqui fazendo esse trabalho com vocês. Que paz esse aprendizado. Que bom, gente. Falou a Gabriela de Souza. Que bom. Olha, vamos lá então. Eu vou pedir para vocês elevarem o seu pensamento a Deus nesse momento. Sabe? Visualiza aí uma luz azul. A luz do Arcanjo Miguel, ela já está presente aqui, ela está ativa. E eu agora, eu vou envolver você na luz do Arcanjo Miguel. Então eleva o seu pensamento a Deus, eleva o seu pensamento ao Arcanjo Miguel, e aquela situação difícil que você não está conseguindo superar, faz o seu pedido de direcionamento. Você está colocando para despertar cada 10 minutos a soneca, por isso que ele está voltando, é para parar. Como que para? Você puxa, vai aparecer soneca ou parar, aí você clica em parar, tá bom? Me perdoem, tá, gente? Bom, eleva o seu pensamento então, pede que a luz dele, então, a hora que eu envolver você,
que essa luz então te ajude a superar esse problema que você está passando, que eu não sei qual é, né? Pede para que você seja direcionada, que mesmo que você ainda seja impossível você superar sozinho, que pelo menos o mistério te auxilie e te oriente qual é o caminho, né? Que magnetize as pessoas certas, os caminhos certos para que você consiga superar, para que você seja feliz. Porque você foi criada para ser feliz, você foi criada para poder expandir a luz da criação que existe em você. Você precisa ser realizadora. Quando você realizar aquilo que você tem que realizar, que o seu espírito quer que você realize, você vai sentir essa felicidade. A primeira dica do universo para você é isso, é a alegria, é a satisfação, é aquela sensação assim, nossa, eu adoro fazer isso. O meu trabalho hoje era o meu hobby. Eu estudava porque era assim, eu preciso trabalhar e eu preciso estudar para eu evoluir, eu preciso estudar para eu me curar, para eu me ajudar, para eu ajudar a minha família. Então era um hobby, era uma coisa que eu amava, não podia ficar sem. Quantos de vocês têm hobbies e que podia esses hobbies se tornar o seu trabalho, a sua principal fonte de renda e você não percebeu isso ainda? Porque é o que te dá contentamento, você só não tem coragem, só é politicamente incorreto, a sociedade vai te julgar, não é? Eu não estou falando para ninguém abandonar nada loucamente. Tudo tem que ser analisado, pensado, organizado. Quem organiza essas coisas é o arcanjo Zadkiel, luz amarela. Tudo tem que ser pensado e analisado. Tudo é processual, tá? Mas você faz então aí o seu pedido, eleva o seu pensamento a Deus, Sagrado Arcanjo Miguel, que a sua luz agora envolva a todos que estão assistindo esse vídeo. A todos que virão assistir esse vídeo em outro momento, também sejam envolvidos. Que eles sejam então envolvidos completamente pela sua esfera de luz azul. E que eles sejam descarregados de todos os seus excessos emocionais, mentais e energéticos. Que o vosso mistério agora, meu Pai, essa luz, passe então a envolver a aura de todas essas pessoas. Passe a limpá-la, recolher todos os miasmas, todas as energias densas. Descarreguem eles de todos esses excessos dos seus espíritos, dos seus corpos energéticos, dessas sobrecargas. Envolve a mente deles e toda essa confusão mental seja toda descarregada. Que a vossa luz agora passe a restaurar, reavivar, reordenar o ciclo energético da aura dessas pessoas, dos seus corpos energéticos, dos seus chakras. Descarrega elas de todos esses excessos de preocupação, todo medo, toda essa sobrecarga energética que essas pessoas absorveram dos seus familiares, amigos,
das pessoas que elas entraram em contato pela internet, tudo ao qual elas se ligaram e que sobrecarregaram ela. Que esse peso seja tirado das costas dessas pessoas. Que a vossa luz envolva cada uma dessas pessoas, envolva suas mentes, fazendo com que a partir de agora elas tenham uma percepção mais clara de si mesmas, das suas vidas, das suas escolhas e das suas reais possibilidades e futuras escolhas. Que o vosso mistério auxilie essas pessoas a superarem as dificuldades que elas possam estar passando nesse momento. E que o vosso mistério, que essa luz ajude elas a perceber as dicas que a vida traz para elas, para que elas encontrem o seu propósito pessoal, o seu caminho pessoal, a sua felicidade, o seu poder de realização. Agora, eu vou pedir que você estenda a sua mão e direcione ela para essa mandala. Se você tiver com o seu celular na mão, coloque ele no colo, coloque ele em algum lugarzinho, com seus olhos fechados, se liga a essa energia que eu vou enviar ela pelos chakras da sua mão e você vai sentir a luz do Arcanjo Miguel invadindo o seu ser. Deixa entrar, se abre para essa energia, para que ela ordene, regule, recalibre tudo que está precisando aí dentro de você. Os seus chakras, a sua energia, os seus pensamentos. Fala para ela onde que você está sentindo que precisa, no seu emocional, no seu mental. Sente você toda se iluminar agora. Que essa luz fique instalada em você pelas próximas 24 horas, te fortalecendo, te nutrindo, te mostrando caminhos para a superação dentro das leis divinas. Que assim seja. Que gostoso, né, gente? Vou pedir para vocês, por favor, escrevam para mim se vocês estão bem, me dê aquele feedback que eu gosto de conversar com vocês. Olha, eu sinto falta, vocês estão muito quietinho lá no grupo do Facebook, muito quietinho aí no Instagram. Fala comigo, gente, coloca aí o que você achou, coloca suas considerações, coloca suas dúvidas, a gente vai conversando, a gente vai dialogando. Põe aí pra mim agora se você tá bem, o que você sentiu, se você sentiu essa luz, como foi pra você. É muito importante pra mim esse feedback de vocês. Tem comentários? Foi maravilhoso. Muito obrigada por tanto.
Obrigada, eu que agradeço. Falou a Viviane. Eu que agradeço, gente. Vocês estarem aqui possibilita que eu esteja fazendo o que eu vim para fazer. A Fabiana Lima falou leveza, gratidão. Eu que sou muito grata. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo aí, né? Bom, esse mistério, então, gente, ele vai ficar mais forte. Eu instalei essa luz do Arcanjo Miguel em vocês. Vai ficar mais fortinho agora nas primeiras 24 horas, então, tá bom? Esse vídeo depois eu vou subir. Energia boa. Eu vou subir esse vídeo e assim, essas energizações, elas ficam ativas, tá? Então, enquanto eu tiver à disposição para ser assistido e você sentir necessidade de entrar em contato com a luz do Arcanjo Miguel, você pode assistir esse vídeo novamente, tá? E pode estar, então, se ligando, tá? Me deixando conduzir você, mesmo que eu não esteja ao vivo, né? E aí você vai, então, se conectando, elevando o seu pensamento, que essa energia, essa luz, ela vai envolver você e vai te descarregar. Gente, isso aqui é muito mais profundo do que um passe, tá? É muito mais forte essa energia. Tem mais? Maravilhoso. Calor subindo nos braços e se espalhando pelo corpo, falou a Gabriela de Souza. Que bom, gente. Olha, eu fico muito feliz por essa oportunidade, então, tá? Tem mais? O pessoal tá dando amém aqui, todo mundo dando amém. Gente, muito obrigado, gratidão a todos vocês. Lembrando que quem quiser então participar do meu grupo privado lá no Facebook, que é Magias e Energização na Luz dos Arcanjos, e aí assim, a gente está começando esse trabalho aí devagarinho, tá? Mas quem quiser é só mandar no comentário, eu quero, que aí eu mando a solicitação para vocês e aprovo lá. Tá bom? E logo mais, assim, por enquanto o meu canal no YouTube tá bem pequenininho, tem pouquinha coisa, mas logo eu vou colocar bastante coisas interessantes lá. Inclusive eu vou estar falando de elementos, falando de cristais, de ervas, de energia, porque eu adoro essas coisas, tá? Vou expandir o assunto lá também, nos vídeos por lá, tá? Então, tem mais alguma coisa pra falar? Só vai falar que tem o total daqui 9 pessoas Tá bom. Tá bom, fiquem com Deus, uma boa noite para vocês e fiquem então debaixo das asas do Sagrado Arcanjo Miguel. Um beijo para vocês.